Lucas 4, faremos a leitura a partir do verso de número 14. Aleluia, aleluia. Deus está aqui neste lugar, glórias a Deus. Lucas capítulo de número 4, verso 14 a seguir. Aqueles que encontraram, digam amém. Amém. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando Jesus a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vistas aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura em vossos ouvidos. Agora abra comigo no livro de Levíticos, Levítico capítulo de número 25, e você fará a leitura comigo a partir do verso número 8. Levítico, terceiro livro da Bíblia Sagrada, capítulo de número 25 e verso de número 8. Glória a Deus. Se existe uma sinfonia prazerosa de se ouvir, é o folhear das Bíblias. Levítico 25 e 8, os que encontraram, digam amém. Amém. Também contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos serão 49 anos. Então, no mês 7º, ao 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, e santificareis o ano 50º, e apregoareis a liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das vides não tratadas, porque jubileu é, santo para vós será, a novidade do campo comereis. Neste ano de jubileu, tornareis cada um a sua possessão, e quando venderdes alguma coisa ao vosso próximo, ou comprardes da mão do vosso próximo, ninguém oprima seu irmão.
conforme o número dos anos, desde o jubileu, comprarás ao teu próximo, e conforme o número dos anos das novidades, ele venderá a ti. Conforme a multidão dos anos, aumentarás o seu preço, e conforme a diminuirá dos anos, abaixarás o seu preço, porque conforme o número das novidades é que ele te vende. Ninguém, pois, oprima ao seu próximo, mas terás temor de Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Verso 18: e fazei os meus estatutos, e guardai os meus juízos, e fazei-os, assim habitareis seguros na terra. E você diga amém. Meus irmãos, o texto que nós lemos de Levítico é um texto que certamente em algum momento você deparou-se na sua leitura anual. Você iniciou a sua leitura, o seu propósito, e você certamente passou por esse texto. E muitas vezes o texto que tem no livro de Levítico é um texto muitas vezes de dura compreensão, de difícil leitura. Eu costumo dizer que aquele que inicia o propósito de fazer a sua leitura bíblica anual e consegue vencer o livro de Levítico, provavelmente ele chegará até o Apocalipse. Se ele conseguir vencer o livro de Levítico, ele certamente conseguirá cumprir o propósito de fazer a leitura bíblica anual. E o texto aqui ele nos exprime, ele é um reflexo de um princípio que nós vemos desde o livro de Gênesis. Quando nós olhamos o relato da criação, no capítulo de número 1 e no capítulo de número 2 do livro de Gênesis, ambos os capítulos muito mencionados no domingo passado e neste domingo na nossa escola bíblica dominical, quando falamos da criação do macho e fêmea, do homem e mulher. Quando nós olhamos o relato da criação, nós vemos ali no capítulo de número 1, que nos 6 primeiros dias Deus trabalhou de forma incansável e maravilhosa para criar aquilo que não existia e para dar forma àquilo que já existia. E no 7º dia, após os 6 dias de trabalho, ele termina no 7º dia e escolhe o 7º dia para tomar como descanso. E ali Deus cria um princípio, Anselmo, que é o princípio sabático, o princípio de descanso, o princípio de contemplação. Quando nós falamos do sábado, muitas vezes nós acreditamos que falar de sábado, princípio sabático, é tão somente falar de descanso. Falar de não escolher um dia da semana para não se fazer nada. Nós sabemos, como bons cristãos, bons evangélicos, bons protestantes, que em Cristo o sábado já foi cumprido, como dia escolhido para se descansar. Mas o princípio que está por trás dele vigora até hoje. Em que sentido eu explico? O princípio sabático é muito mais do que um mero dia de descanso, é um dia de contemplação. É um dia de contemplar aquilo que Deus tem feito. É um dia de poder parar as nossas atividades cotidianas e poder olhar a magnitude, a grandeza, a beleza do que Deus tem feito no universo, do que Deus tem feito no nosso país, do que Deus tem feito em nossas vidas. Ter esse princípio é ter o princípio de parar por um dia, por um instante, para contemplar tudo o que Deus tem feito em nossas vidas. E nós estamos cumprindo esse princípio nessa noite, pois estamos reunidos, paramos as nossas atividades profissionais, paramos as nossas atividades comerciais, para neste domingo estarmos reunidos com um propósito, com um objetivo, com uma mente de adorar ao nome do Senhor, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, e por tudo aquilo que nós sabemos que Ele ainda fará em nossas vidas. Se você adentrou estes umbrais nessa noite, se você veio aqui a este templo, ou está cultuando o seu lar, e não está nesse propósito de objetivar este culto a Deus, você está errando. Mas você que entendeu que o culto não se participa,
culto se presta. Você que entendeu que o culto, você não é um mero agente passivo, mas é um agente ativo de adoração. Você que entrou nessa casa sabendo que você não veio receber, mas você veio entregar. Eu quero te dizer que o Deus objeto do seu culto está aqui essa noite, e a prova viva disso é o Espírito Santo falando aos nossos corações. Portanto, o objetivo do seu culto é adorar a Deus. Adore-o, pois Ele está aqui. Deus está aqui nesta casa. E Deus depois transporta esse princípio sabático para os 10 mandamentos, em Êxodo, capítulo número 19, 20. Nós vemos ali Deus estatuindo na própria lei revelada, que tinha um dia da semana que eles deveriam guardar, um dia para se guardar, um dia de descanso, mas lembre-se, guardem essa expressão, um dia de contemplação, um dia de poder ver e olhar as maravilhas de Deus. E derivado desse princípio sabático, porque o culto a Deus, ele não fica restrito ao nosso ambiente comunitário de culto. O que é o ambiente comunitário de culto? É a nossa reunião pública. O nosso culto a Deus, ele tem que ir para além da nossa reunião pública de culto. O nosso culto a Deus precisa ir para o nosso trabalho, para os nossos negócios, para a nossa família, para a nossa casa. Jesus não comprou você para você vir domingo à noite, assentar-se em uma cadeira confortável, numa igreja climatizada, para cultuar a Deus por 2 horas. Jesus lhe comprou na cruz do Calvário, para Ele ser o seu proprietário, de segunda a segunda, de minuto a minuto, de instante a instante. Portanto, você não é crente aos domingos à noite, mas toda a sua existência, todo o ar que você respira, cada batida do seu coração, é um motivo para a glória de Deus, porque você pertence a Deus. Foi cantado aqui pelo irmão Almérico que nós somos comprados pelo sangue de Jesus, e esse preço foi caro. A sua vida tem dono, a sua vida pertence a Deus. E o que Deus faz? Ele, na antiga aliança, Ele pega o princípio sabático e expande para os negócios e para a vida profissional da nação de Israel. Nós sabemos que a nação de Israel era uma nação essencialmente agrícola. Vivia e produzia da terra. Vivia daquilo que a terra plantava, que se plantava na terra e se colhia. Não havia naquela época ainda parques industriais, não havia ainda tido desenvolvimento da economia como nós a conhecemos hoje. Portanto, o ápice da economia era ser um agricultor de sucesso. E Deus então cria um princípio sabático para a lavoura. E Ele diz o seguinte: cada plantação de Israel, você vai plantar 6 anos. No 7º ano, você não vai plantar. Está no texto que nós lemos aqui em Levítico. 6 anos de plantação, 7 anos você não planta. Olha como é que Deus é maravilhoso, irmãos. Eu não entendo absolutamente nada de agricultura. Nada. Meu ápice na agricultura foi o meu feijão no algodão na pré-escola. E foi meu ápice na agricultura. Eu e minha esposa fizemos um jardim vertical em casa. De vez em quando minha mãe gosta muito de flor, entende muito de planta. De vez em quando minha mãe precisa lá salvar as plantas. A gente se esforça, mas hoje a minha mãe foi em casa e ela levou uns 2 vasos embora. Falou: isso aqui eu preciso levar para o laboratório lá de casa, porque está precisando de socorro, está precisando de uma UTI essa planta aqui. Não entendo nada, mas eu sei que a lavoura, a terra precisa de descanso. Os irmãos que entendem de agricultura sabem disso. Então você tem a safra e a entre-safra. Eu tenho até medo de falar de lavoura aqui, tem gente que entende muito, mas a terra precisa de descanso, para ela se recuperar, para que os nutrientes da terra possam ser reabsorvidos e ela possa estar de forma saudável a produzir o alimento. Então aquilo que a agronomia acha que foi o ápice da descoberta, Deus já tinha revelado na sua lei. Você vai plantar 6 anos, mas no 7º, deixa a terra descansar.
Existem verdades científicas, Reinaldo, que a gente acha que foram descobertas, e a gente vê que Deus, na sua manifestação, já havia descoberto há muito tempo. Nós falamos hoje na classe dos obreiros sobre a primeira cirurgia plástica da história, né, irmãos? Quando Deus tira a costela de Adão e depois enxerta a carne, foi a primeira cirurgia plástica da história revelada. Hoje os cirurgiões plásticos acham que são os grandes artífices, mas nós temos um Deus criador nos céus e na terra, que muito antes de qualquer medicina, Ele já era, Ele já fazia. Só que Deus estende esse princípio, Ele vai além, Ele fala 6 anos, colhe, planta, 7, descansa. No 7º ciclo desses 6 anos, 7º descansa, 6 anos, 7º descansa, 6 anos, 7º. Na 7ª vez, Rose, desse ciclo de 7 anos, os irmãos estão entendendo? Deus cria um outro princípio, Ele fala, vamos ir além disso. Nós vamos criar o que a Bíblia chama de o ano do jubileu. No ano do jubileu, a coisa mudava um pouco de figura. Quando chegava o 49º ano, o 7º ano do 7º ciclo de 7, difícil, né, irmã Ione? 7 ciclos, 6 anos, 7 para, 6 anos, 7 para. Na 7ª vez, portanto, o ano 49, 40º ano, Deus falava, agora vocês não vão fazer a terra descansar 1 ano, agora a terra vai descansar 2 anos. Vai ser o sábado do Senhor. Então vai ser o 49º e o 50º ano, que é o ano do jubileu. Vocês não vão plantar, vocês vão viver daquilo que eu der. Total dependência de Deus. Irmãos, eu estava orando ao Senhor, pedindo algo da parte de Deus, pensando no dia dos pais, né? Me veio o texto do Pai Nosso, capítulo número 6 do Evangelho de Mateus, quando Cristo nos ensina a orar, tendo Deus como nosso Pai. Só que a gente não consegue entender essa verdade. Tem um livro que eu até recentemente li, indiquei para algumas pessoas, chama Manso e Humilde, ele fala um pouquinho disso. Irmãos, eu sou pai há 4 anos. Sou pai há 4 anos. Aqueles que são mais próximos de mim, sabem que a minha filha me faz de gato e sapato. Eu tento, irmãos, eu tento. Ainda bem que ela está distraída. Eu tento, mas ela consegue, né? Ela consegue. E eu faço o melhor que eu posso pelos meus filhos. E eu imagino que todos os pais que estão aqui também fazem o melhor, dentro das condições que você pode, dentro daquilo que você alcança, você faz o melhor. Você não faz mais pelos seus filhos, porque você não pode, mas se você pudesse, você não faria muito mais? Olha o Davi, irmãos, um monte de filho. O ano do jubileu, ele expressa um pouco essa relação de Deus como nosso Pai. É o nosso Pai dizendo para Israel naquele momento, vocês vão depender só de mim. Deixa que eu resolvo, deixa que eu cuido, deixa que eu sustento, deixa que eu vou prover, deixa que eu vou colocar o pão sobre a mesa, deixa que eu vou mandar o necessário para você, deixa que eu vou dizer os nãos que você precisa ouvir e os sims que você precisa ouvir. Deixa comigo, porque eu enxergo o que você não enxerga, eu sei o que você não sei, sabe? Deixa comigo, porque eu te amo. Você acha mesmo que o sucesso da sua empresa é seu? Você acha mesmo que os cuidados da sua família são meramente do seu trabalho? Você acha mesmo que aquilo que você está desfrutando de bênção na sua vida é meramente porque você é um cara especial? É Deus que está sustentando a nossa casa, é Deus que está sustentando as nossas famílias, é Deus que tem cuidado de nós. Deus é fiel. Deus é fiel. E no ano do jubileu, além deles não plantarem, além deles eles viverem na dependência de Deus, Judo, aconteceu algumas coisas interessantes.
Eu queria citar três coisas que aconteceram no ano do jubileu. E o grande ápice do ano do jubileu era o dia da expiação. O que é o dia da expiação, irmãos? É o dia mais sagrado no culto da antiga aliança. Lembra da divisão do tabernáculo? Internamente o tabernáculo e o templo eram divididos em duas partes. Os irmãos me ajudam a pregar nessa noite? Quais eram as duas partes que existiam dentro do templo e do tabernáculo? O lugar santo e o lugar... No lugar santo havia a mesa do pão das preposições, o candelabro. Tinha um véu e do outro lado era o lugar santíssimo ou santo dos santos. O que é que tinha no lugar santo dos santos? A arca da aliança. A arca retangular, havia uma tampa, a tampa do propiciatório. E uma vez por ano, o sumo sacerdote adentrava o lugar santo dos santos. Ele fazia primeiro um sacrifício para si, depois ele fazia um sacrifício pela nação de Israel. Ele pregava um vegetal que tinha na região de Israel, chamava isopo, tá lá? A gente vê muito isso lá em Salmo 51. Ele molhava naquele sangue e ele aspergia sobre as 4 tampas do propiciatório. Retangular, tinham 4 extremidades. E ali se celebrava o Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão. Era o dia mais sagrado das festas judaicas. Naquele momento, no ano 50º, no ano do jubileu, no dia da expiação, ou seja, o sagrado do sagrado do sagrado, aconteciam 3 coisas. Primeiro, as dívidas eram perdoadas. As dívidas eram perdoadas. Quantos anos acontecia a cada quantos anos acontecia o ano do jubileu? A cada 50 anos. Se você tinha uma dívida de 50 anos que você não pagou, é porque certamente você não conseguiria mais pagá-la. Então, dívidas impagáveis, dívidas pesadas, dívidas que você não conseguiu nesse período pagar, no Yom Kippur, elas eram sanadas. Segunda coisa que acontecia, Adriana. Os escravos eram libertos. No Antigo Testamento, quando a gente fala de escravidão, a gente pensa da escravidão brasileira, onde os navios negreiros iam lá na África, pegavam os negros à força. As próprias tribos africanas vendiam os negros para os mercadores, que traziam a força para o Brasil, e aquela pessoa passava anos e anos trabalhando. No Antigo Testamento, geralmente a escravidão estava associada a uma dívida não paga. Então, você perder a sua liberdade e servir uma família, geralmente era consequência de um débito não pago. Então, você não conseguia pagar, vai trabalhar para aquela pessoa. No Yom Kippur, os escravos, logo, porque eles tinham suas dívidas perdoadas, logo eles eram libertados. Mas aconteceu uma terceira coisa. As pessoas eram devolvidas para a sua terra. Elas podiam voltar para a sua terra. As dívidas foram perdoadas, foram libertadas, elas podiam voltar para o seu lar. As terras que tinham sido tomadas eram devolvidas. O ano do jubileu era um ano onde a misericórdia do Senhor respingava sobre toda a nação de Israel. Você entendeu o ano do jubileu? Diga amém. Agora você vai voltar comigo para Lucas 4, vamos lá? E eu já estou caminhando para o encerramento. Agora, passou-se mais de 1000 anos. Jesus já iniciou o seu ministério terreno. E ele volta para a região da Galiléia e volta para uma cidade específica, a cidade de Nazaré. Você sabe bem disso, mas não custa lembrar. Jesus nasce em Belém, cresce em Nazaré, e usa como base, num período, uma boa parte do seu ministério, Cafarnaum. São as 3 cidades muito importantes do ministério de Jesus. Muito embora o ministério dele tenha sido bastante rotativo, mas Cafarnaum foi uma cidade, espécie de uma base para Jesus. Nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, daí advém um dos títulos de Jesus, que Jesus é o Nazareno, e ele prega por toda a Galiléia. Ele volta para Nazaré, ele voltou para sua casa.
onde cresceu, onde viram ele jogando bola, não pode falar isso, onde viram ele brincando, onde viram ele sendo criança, onde viram ele crescendo, onde viram ele aprendendo a formação com seu pai de carpinteiro, onde viram o seu pai falecer. A Bíblia não fala quando, em que momento, mas sabemos que antes dos 30 anos de Jesus, José já havia morrido, aonde ele assume a liderança, talvez o auxílio do sustento da sua casa, ali, onde ele havia crescido. Ele chega, e segundo o costume, ele vai para uma sinagoga. Sinagogas são casas de oração e de leitura, que foram criados no período de exílio e no período interbíblico, porque o templo havia sido destruído. Então a criação das sinagogas, você pode ver que no Antigo Testamento você não vai ver menções à sinagoga, só no Novo. Por quê? Porque elas são uma criação do período interbíblico, entre o Novo Malaquias e Mateus. Ele vai para a sinagoga e ele pega o livro da lei e ele abre em Isaías. Profecia que, se não me engano, está lá no capítulo 61 agora. Ele diz o seguinte, ele começa a ler: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me, estou lá no verso 18, Lucas 4,18, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Talvez você esteja se perguntando agora para mim, dizendo assim: Alan, muito bem, texto muito lindo, gostamos da explicação do jubileu, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? A expressão aqui, anunciar o ano aceitável do Senhor, era uma menção profética ao ano do jubileu. Isaías, profeta messiânico, quando ele anunciou a vinda do Messias, o ungido, a palavra Messias e Cristo são a mesma coisa. A diferença é que Messias significa ungido em hebraico e Cristo significa ungido em grego. Por isso que Jesus Cristo, quando a gente fala Jesus Cristo, Jesus era o nome dele, nome dado, e Cristo era o título. Jesus o ungido, Jesus o prometido. Quando Isaías, ele anuncia, olha, está vindo um ungido aí. E ele vai anunciar o jubileu de Deus sobre a terra. Ele vai trazer o ano aceitável do Senhor. Um ano aonde vocês dependerão da graça, da misericórdia e do amor do Senhor. Assim como no ano do jubileu as suas terras e o seu alimento, a sua vida dependiam de Deus, a sua vida espiritual também vai depender desse jubileu de Deus. A sua existência vai depender do seu jubileu de Deus. O presbítero Romildo leu aqui que Jesus disse que era o pão da vida. E também ele se referiu como água. Quem beber de mim não terá sede. Existem coisas mais elementares na vida de uma pessoa que alimento e bebida? Não. Eu gosto muito quando Jesus, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele fala assim: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, pois será saciado. Deus está dizendo assim: aquele que tem a justiça como algo elementar, algo básico, algo diário na sua vida. Lá no jubileu do Antigo Testamento, eram 2 anos que eles não plantavam. Eram anos que eles dependiam exclusivamente do Senhor. Eu não sei você, mas se não tiver comida, não tem vida. Se eles dependiam da comida vinda de Deus, a vida deles dependia de Deus. Aí Jesus fala, ele termina de ler a profecia, ele fecha, os olhos de todos estão fitos nele, e ele diz assim: olha o que Jesus disse: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo? Sou eu que vim para evangelizar os pobres.
Sou eu que vim proclamar a libertação aos cativos. Sou eu que vim restaurar as vistas aos cegos. Sou eu que vim libertar os oprimidos. E sou eu que vim anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus é o jubileu de Deus para as nossas vidas. Jesus é o jubileu de Deus para a sua e para a minha vida. Eu disse que o jubileu representava a existência do povo de Israel. Porque eram 2 anos sem plantação, eram 2 anos sem colheita. Se Deus mandasse, tinha. Se Deus não mandasse, não tinha. E quando a gente compara o texto de Isaías, compara o texto de Lucas e compara o jubileu, nós conseguimos ver isso. Porque aqui está a síntese da missão de Jesus. Primeiro, libertar, evangelizar os pobres. Por que evangelizar os pobres? Evangelizar os esquecidos, os menores, os não importantes. Evangelizar não aqueles que estão exatamente no palácio, mas aqueles que estão na sarjeta. Aqueles que o meio social e o sistema mundano talvez não se lembrem do nome, mas o Pai que estás no céu, Ele sim lembra-se dos nomes. Não foi isso que Jesus disse no capítulo 5 de Mateus? Bem-aventurados os pobres de espírito. Vocês lembram qual foi o prêmio para os pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. Alan, não tem importância, eu sou um ninguém. Fique tranquilo, para Jesus você é um alguém. Alan, ninguém sabe que eu existo. Deus sabe que você existe. Alan, não tem importância nenhuma, não tem problema nenhum. Isso não é requisito para ser salvo. O requisito para você ser salvo é confessar o Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração e deixa que Ele faz o resto. Ele veio libertar os cativos e os oprimidos, e libertar os oprimidos. Se eu pudesse, pastor, eu classificaria que nós vivemos uma epidemia de opressão. As pessoas estão oprimidas, irmãos. E é até um pouco estranho, gente. Sabe por quê? Se você lembrar da sua vida quando criança, há muito tempo, né, Márcio? Muito tempo atrás. Você não tinha os confortos que você tem hoje que você dá para os seus filhos. Tinha. A vida era mais difícil, era mais escassa. Refrigerante todo dia, na geladeira, você tinha. Carne todo dia. Talvez você não tenha passado fome, eu nunca passei fome. Mas mistura era final de semana. Segunda a sexta era arroz, feijão, ovo, chuchu e alface. E tomate às vezes. E iogurte. Iogurte comprava aquele negócio com 7. Vinha 6, né? Vinha 6 e vinha um de coco e dava uma briga pelo de coco, né? Nugget. Quero nugget, mamãe. Você vai ouvir da Rebeca, Tony. Quero nugget, papai. Nós tínhamos a vida mais escassa. Televisão, poucos tinham. O que tinha era uma televisão de tubo com uma antena que você ponhava bombril para você tentar ver uma emissora. Se pegava 2, você já falava, nossa, a minha TV é top. Pegasse 2, você já estava no ápice. Não era assim, irmãos? Eu estou mentindo? Carro. Não precisava de tanto porteiro na igreja. O povo não tinha carro, irmãos. O pastor já contou algumas vezes como é que ele ia para a igreja, um grupo de irmãos que não tinha nem iluminação pública. O Amanda, irmãos, eu cresci no Amanda, quem é antigo do Amanda sabe, né, irmão? Terra. Você chegava na igreja, parecia que você estava nos tempos de Jesus, precisava alguém lavar seu pé. Essa é a nossa vida. Hoje, a gente tem Netflix, Reinaldo. TV a cabo ninguém tem mais, isso já é coisa velha, já ultrapassada. Na falta de uma TV, a gente tem na TV no quarto do filho, no quarto dele. Carro. Quem tem carro aqui? Levanta a mão. Bonito, velho, lindo, o que for, mas que tiver um automóvel, levanta a mão. Quem tem automóvel aí? Levanta a mão, olha só. Tem mais automóvel que gente já aqui. Precisa de um batalhão de obreiros lá fora para nos dar tranquilidade. E graças a Deus pela vida deles.
Irmãos, nossa vida do ponto de vista financeiro melhorou. Do ponto de vista do conforto, nós vivemos melhor. Nós damos para os nossos filhos aquilo que nós não podemos ter dos nossos pais. E por que a gente vive oprimido? Por que nunca se tomou tanto ansiolítico na vida? Tem gente que toma Rivotril como se estiver chupando bala. Porque prosperidade financeira, conforto material, nunca foi e nunca será sinônimo de paz. Mas existe um aqui que veio dar liberdade aos oprimidos. Tanto é que o capítulo 9, verso 6 do livro de Isaías fala que ele é o príncipe da paz. Ao ponto dele chegar um dia e falar assim: olha, vinde a mim, 2 que estão cansados e oprimidos, 3 que estão cansados e oprimidos, 4, não, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis paz para a sua alma. Bendito seja o nome do Senhor. O Jesus que liberta os oprimidos, o Jesus que liberta os cativos, Ele está aqui nessa noite. Ele restaura a vista aos cegos. Outra coisa, pastor, outra epidemia que nós estamos vivendo humildemente, uma epidemia de cegueira, e a pior cegueira que pode existir, a cegueira espiritual. As pessoas batendo a cabeça, para onde eu vou, quem eu sou, eu faço isso, eu faço aquilo, o que Deus quer de mim, qual que é o meu chamado, perdido. Se questionar em algumas áreas da vida, não tem problema nenhum, você não pode viver se questionando, tem momentos de questionamento. Cada senhores daqui, um momento falou: Senhor, eu fui chamado para ser um pastor, para ser um obreiro? Não há problema nisso, o problema é você viver assim. As pessoas perdidas. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus quer devolver visão espiritual aqui essa noite para cada um de nós. Chega de bater cabeça. Deus tem direção para a sua vida. Escute isso, Deus tem direção para a sua vida. Eu vou repetir nessa noite: Deus tem direção para a sua vida. Eu não costumo contar muitos testemunhos. Sempre penso que um bom pregador, ele se utiliza do tempo da palavra para expor a palavra. Mas eu tenho algo de Deus que eu quero te falar que aconteceu comigo nesse assunto. Eu estava em outro ministério, em outra igreja, doente. Eu já disse aqui, eu não tenho vergonha. Estava com depressão clinicamente diagnosticada, estava mal. Se você acha que de depressão é possessão demoníaca, eu não estava com o demônio, te prometo. Estava tomando ceia, não estava pegando fogo, né? Fica tranquilo. Mas estava mal. Muito mal. Uma enxaqueca crônica que não saía de mim, 1 mês de enxaqueca direto. Tomando remédio de 900 miligramas, o médico não sabia o que acontecia. Fez aquele exame, não é a ressonância, é o outro da cabeça, esqueci o nome. É esse trem aí. E não achava, ele dizia: Alan, seu cérebro está normal, não tem nada físico. Já falei, estou com câncer, estou com tumor, né? A gente que é ansioso já começa. E eu tomava o remédio, e era engraçado, porque como eu tenho problema de estômago, o remédio para dor de cabeça piorava o estômago. Então, eu tinha que escolher, hoje eu quero ter dor de cabeça, hoje eu quero ter dor de estômago. Aí eu revezava, né? Hoje eu vou ter dor de cabeça, então não tomava o remédio. E nada, tenso, preocupado. E muito mal, me defiando. Minha esposa um dia chegou e falou assim: você vai morrer, caboclo. E a minha filha tinha acabado de nascer, vai deixar um problema ainda. E eu perdido, irmãos, pedindo direção de Deus, mal, desequilibrado do sentido. Porque quando você está doente, irmãos, você traz desequilíbrio para o corpo, está desequilíbrio para o espírito. Lembre-se, eu falei isso para o Gil, nós conversávamos sobre isso, né, Gil, essa semana.
Sua vida espiritual só vai estar bem quando a sua vida emocional estiver bem, seu corpo estiver bem. É corpo, alma e espírito, tem um equilíbrio, precisa ter um equilíbrio entre tudo isso. E eu estava vindo um dia, havia decidido sair de onde eu estava, e eu estava vindo ao trabalho, minha esposa com o bebê pequena, nós estávamos indo almoçar no restaurante que tem ali do lado do Posto dos Companheiros. Como é que é o nome, Davi? Me ajuda. Que era a antiga Top Grill ali, que vende pizza hoje. Aurora. Aurora servia almoço, estava indo almoçar. E eu estava na rodovia, quando eu passei debaixo do trevo do Amanda ali para pegar a Santana, eu fiz uma oração a Deus. Eu falei assim, Deus, guarda essa palavra que eu te dizer essa noite. Eu preciso de direcionamento. Direcionamento. Foi a palavra que eu usei com Deus. E cheguei no restaurante, minha esposa serviu no buffet, bebezinha do lado, bebê conforto. Eu peguei comida e não conseguia comer. E o maior sinal que um gordinho está com problema é quando ele não come, irmão. É o primeiro estágio do gordinho problemático, ele come o mundo, ele come até concreto. Mas para ele chegar no estágio de parar de comer, é porque a coisa está a ver, irmão. Não que eu seja gordo, irmão, só estou fazendo um paralelo. E um cliente meu me ligou, o nome dele é Tiago, mora lá em Sumaré. E ele tinha me mandado mensagem cedo, eu não tinha respondido ele. Falei, o Tiago vai reclamar que eu não respondi. Às vezes o WhatsApp, eu não venço o meu WhatsApp. Aí o Tiago, eu vi que você mandou mensagem, falando que tinha que falar, tal. Aí tá bom, ok, tá bom então, Tiago. Ele falou, eu queria te falar algo que eu senti no meu coração, de falar da parte de Deus aqui agora. Falei, pois não, Tiago, fale. Eu estava no poço, sequinho. O camarada falou que chegou com um copo d'água. Falei, manda essa água para cá. Fala, meu irmão. Deixa Deus te usar. Ele falou assim, Deus está te dando direcionamento. Ele não diz direção. Ele disse direcionamento. E me falou algumas coisas ao meu ouvido. Eu entendi. Deus está falando comigo. E aquela palavra foi tão verdadeira que ela se cumpriu na minha vida, ela vem se cumprindo até o dia de hoje. Por que eu estou te contando isso? Porque Deus dá vista aos cegos, Deus dá vista aos cegos, Deus quer abrir os seus olhos, Deus quer te dar direção. Eu não estou falando de visão meramente humana, biológica, de ver as coisas, mas de entender o que Deus quer para a sua vida, para a vida da sua família, para a vida da sua igreja, para que você não ande por aí como errante, perdido, sem eira e nem beira. Nós somos filhos de Deus, nós temos objetivo na nossa vida, nós temos um plano do Senhor para as nossas vidas, e Deus quer revelar para você, Deus quer revelar a vontade dEle para você. E por fim Jesus disse, eu vim anunciar o ano aceitável do Senhor. Estou terminando, irmãos. Eu disse para vocês lá quando a gente falou do jubileu, que 3 coisas aconteciam no jubileu. 3 coisas. No dia do Yom Kippur, o sumo sacerdote molhava o sopo no sangue e aspergia nas 4 pontas do tanque do propiciatório. O nosso Yom Kippur já ocorreu. Houve algo de 4 extremidades que teve o sangue do cordeiro aspergido. Não era a tampa do tanque do propiciatório. Era uma cruz. Aquela cruz tinha 4 extremidades. E o sangue do cordeiro foi aspergido sobre as 4 extremidades. O nome do cordeiro? Jesus Cristo. Que morreu na cruz do Calvário por você e por mim. E naquele dia, os nossos pecados foram definitivamente expiados por Ele. Ou seja, foram perdoados. Os nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário pelo Cordeiro de Deus. 3 coisas acontecem a partir de então. O jubileu de Deus começou na cruz. Primeiro, as nossas dívidas foram perdoadas. Gênesis 1, se você comer do fruto, certamente morrerá. Dívida da humanidade, pecado, uma dívida de morte. Romanos fala que o salário do pecado era a morte. Qual era a nossa dívida com Deus? A morte. Qual era nosso tributo com Deus? A morte. Era possível ser pago?
Não, era uma dívida impagável. Mas Jesus, na cruz do Calvário, Ele proclamou para os céus e para a terra: está consumado, está pago, a sua dívida está paga na cruz do Calvário. Alan, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer. Não precisa fazer nada. Você precisa acreditar no sacrifício de Jesus pela sua vida. Segunda coisa, Rose, os escravos foram libertados. Você e eu estávamos escravizados pelo pecado. Os grilhões do mal nos seguravam debaixo de uma libertinagem mentirosa. Mas o sangue de Jesus nos tornou libertos novamente. E hoje eu sou livre, hoje eu sou livre, hoje eu sou livre. Você é livre, nós somos livres. Pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. Você crê nisso, glorifica o nome do Senhor nessa noite. E eu encerro aqui. Qual era a terceira coisa que aconteceu no jubileu de Deus, irmãos? Eles voltavam para... Então, pera lá. Quem teve as dívidas perdoadas aí, diz amém. Quem foi liberto do pecado aí, diz amém. Quem voltou para casa, diz amém. Eu não voltei para casa ainda. Escute isso aqui nessa noite. Nós ainda estamos vivendo o jubileu de Deus. Nossas dívidas foram perdoadas, sim. Nós somos libertos do pecado, sim. Mas ainda não voltamos para casa. Mas eu quero te dizer que por aquele que trouxe o jubileu de Deus para as nossas vidas, aquele que te perdoou, se ele falou que te perdoaria, te perdoou. Ele falou que te libertaria, te libertou. Se Ele disse que vamos voltar para casa, é porque Ele vai cumprir. Nós ainda vamos voltar para casa. Aqui não é o nosso lugar. Somos peregrinos da terra, mas há de chegar o momento que o jubileu de Deus vai se encerrar definitivamente e nós voltaremos para casa. Eu estou vivendo o jubileu de Deus na minha vida. Ele ainda não acabou. Ele ainda não acabou. O ano aceitável do Senhor ainda não acabou. Eu vou voltar para casa. Não pelo meu esforço, não pela minha capacidade. Eu vou voltar para casa, porque o sangue de Jesus, que livra o homem do pecado, que tira o pecado do mundo, Ele há de me levar para casa, assim como Ele já cumpriu tudo mais que Ele já fez pela minha vida. Quantos são aqueles que ainda querem voltar para casa? Quantos são aqueles que não esqueceram do jubileu de Deus na sua vida? Então glorifique ao nome do Senhor. Glorifique ao nome do Senhor. Ele virá buscar a sua igreja para levar para casa. Amém.